Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é as portas envidraçadas mais eficientes do mercado. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e você está na 24ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e é o seguinte, hoje eu vou começar um pouco diferente porque eu vou começar falando sobre o campeonato. Por quê? Porque já estamos em reta final de inscrições, temos menos de 30 dias aí para o prazo final das inscrições e eu estava pensando, né, essa semana o pessoal estava discutindo sobre um vidraceiro que estava fazendo uma campanha de marketing com palhaços na frente da sua loja. E o pessoal estava meio que fazendo uma chacota dele, falando, poxa, será que o cara vai colocar palhaço na frente da loja dele vende, chama realmente atenção? Bom, chamar atenção chama, mas será que é esse tipo de atenção que ele quer? E eu fiquei pensando, poxa, o Campeonato dos Melhores Vidreiros do Brasil está aí justamente para isso, para que a gente possa fazer uma exposição dos melhores vidreiros do Brasil para todo o Brasil, principalmente para os consumidores finais, para arquitetos e engenheiros, que são de fato aqueles que vão poder comprar os seus envidraçamentos. Então, a gente ainda não tem isso hoje, uma vitrine para exposição especializada em vidros. Nós temos hoje especializado em construções no geral, nós temos muita coisa no geral, mas a gente acaba ficando muito genericamente expostos em alguma revista, alguma matéria que saia, mas o que a gente tem pensado, o objetivo principal desse campeonato é expor os melhores vidreiros do Brasil. E eu digo sempre, o pessoal está muito receoso primeiramente sobre o nome, né? Eu não sabia que vidraceiro era tão, como eu posso dizer, humilde, vamos dizer assim. Fala, pô, Gabriel, mas não, os melhores vidreiros do Brasil, cara. E eu falo, cara, você é o melhor vidreiro do Brasil, não é o melhor vidreiro do Brasil, mas você precisa estar entre os melhores. E quem são os melhores? Não é aquele o top da galáxia, não. É o cara ou é a moça, né, que acorda cedo, que faz o seu trabalho, que desempenha, que estuda, que está, por exemplo, aí do outro lado nos assistindo para quê? Para poder aprender mais, para poder se desenvolver mais. Então, para mim, esses são os melhores. Aqueles que realmente estão à procura de conhecimento, aqueles que estão à procura de evolução para sempre melhor atender os seus consumidores, os seus clientes. Porque aquele cara que já chegou no topo, que já se acha, esse aí não é o melhor vidreiro. Ele pode até fazer trabalhos interessantes, mas o fato dele ter parado, ele se achar, ele já se tornou um profissional, muitas vezes até medíocre, porque não quer aprender mais, acha que não precisa mais, e a gente sabe que o mercado está sempre em evolução. Cada vez que eu vou estudar sobre o nosso mercado, eu sempre encontro algo novo, algo que estava exposto muito explicitamente, mas algo que estava nas entrelinhas. Então a gente tem que meio que pegar tudo aquilo que está sendo exposto para a gente de informações e ainda fazer um certo garimpo, procurar realmente, porque sempre tem algumas informações que não tem muita repercussão, então fica meio no sapatinho, e é esse tipo de informação que pode fazer toda a diferença. Então, o Campeonato dos Melhores Vidreiros do Brasil é justamente isso. A gente quer, de fato, juntar vidraceiros e vidraceiras comprometidas com a nossa causa, com a nossa profissão. Porque desse grupo vai sair muitas outras coisas, muitos outros planos do setor vidreiro, justamente para esse grupo. A gente está querendo realmente montar um time forte, um grupo forte, e esse campeonato foi a melhor maneira que a gente achou de, primeiro, valorizar o seu trabalho, independente do tamanho, da expressão que ele tenha, mas a gente quer mostrar você para o Brasil inteiro, a gente quer mostrar o que a gente faz. As pessoas malemar conhecem o que o vidraceiro faz. Então, essa é a intenção desse campeonato, mostrar de uma maneira organizada, de uma maneira séria, até mesmo porque as suas fotos terão lá o seu contato. Então, o arquiteto, o engenheiro viu a sua obra, achou interessante o seu trabalho, ele não vai falar com a gente para a gente intermediar isso, não. Ele vai entrar em contato direto com você. Por quê? Porque você mesmo colocará o seu telefone, o seu contato, justamente colado na foto.
Então, quando você sobe a foto, o nosso programa já cola as informações que você colocou na sua foto. Então, olha para você como isso é interessante. E a gente fez esse campeonato de modo que todas as regiões do Brasil pudessem participar. Se a gente estivesse fazendo algo presencial, talvez só o pessoal do eixo ali, Rio-São Paulo, participariam, né? Que é o pessoal que sempre participa mesmo. E o pessoal da Bahia, e o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul. Então, a gente fez nesse formato para que a gente possa realmente ver o que os vidraceiros do Brasil estão fazendo e exaltar esse trabalho, porque uma das nossas funções aqui no setor vidreiro é expandir a cultura do vidro plano no Brasil através do vidraceiro, porque nós acreditamos que é o vidraceiro que vai fazer a diferença no mercado. A gente sabe que as indústrias, todas elas têm dinheiro, investem, coisa e tal, mas o cara que realmente vai fazer, o profissional que realmente vai fazer o negócio andar ou travar é quem está na ponta, e quem está na ponta é o vidraceiro. Então a gente valoriza muito o vidraceiro e sabe da força que nós temos, só que a gente ainda está meio desorganizadão aí, né? Tá meio assim, batendo cabeça com coisa pequena, coisa que a gente já deveria estar avançada há muito tempo, a gente ainda está desorganizado. Então, o campeonato é justamente isso. E o legal do campeonato é que, de repente, você é campeão, olha só, você vai expor seus trabalhos para todo o Brasil, você ainda pode ser campeão, ainda sair com dinheiro no bolso ainda. Olha só, nessa época, tudo de bom. Então, ó, não perde, ó, tá faltando muito pouco, tem muita gente deixando pra última hora, eu tô falando com o pessoal, Gabriel, tô terminando uma obra, tô terminando outra obra, então assim, vai colocando as obras que você tem e vai deixando a que você tá fazendo por último. Daqui a pouco você retoma isso de novo e coloca só a última, mas já vai escrevendo, porque daqui a pouco o tempo passa, correria de final de ano, a gente sabe como é que é, vai passando, quando vê, já acabou o prazo, aí você não vai participar. Legal? Então mais informações, vou deixar o link aqui embaixo, só entrar lá, tem um vídeo explicando como é que se inscreve, é muito fácil, ó, é bem fácil participar, só não participe se você não quiser. Se você não quiser, achar que isso não é importante, aí beleza, aí eu aceito, tranquilo, mas se você acha que é importante você exaltar a nossa cultura, você aparecer para o Brasil inteiro e fechar mais vendas, então participe do campeonato, beleza? Vamos ao nosso assunto então? Então vamos lá. Então, na última aula, eu mostrei para você as diferenças e as peculiaridades, as vantagens e as desvantagens dos materiais que concorrem com o vidro no sistema de portas, certo? Então, nós vimos madeira, alumínio, PVC, aço. Então, a gente viu ali que o vidro ele pode ser, em certos pontos, muito mais forte que esses materiais, em certos pontos, mais fraco, seja por motivo de preço, por motivo de desempenho, sei lá. Já te mostrei, não vou falar de novo. Agora eu quero te mostrar os sistemas de portas de vidro. Lembra que eu te perguntei qual é o melhor sistema de porta? Não sei, depende da situação. Tem situação que a pivotante é melhor, tem situação que a deslizante é melhor, tem situação que a articulada é melhor, tem situação que o sistema tipo de envidraçamento de sacada é o melhor. Então, é isso que eu quero te mostrar hoje. As fortalezas, as vantagens e as desvantagens e algumas peculiaridades, e vou passar também para você um pouco da minha experiência que eu aprendi às duras penas na rua sobre esses temas, sobre coisinhas que só quem realmente esteve na rua trabalhando com isso pode te passar. São aqueles segredinhos que não vem no manual de instruções, beleza? Então vamos lá. Então a porta pivotante, ela tem várias vantagens. A primeira vantagem é que ela tem uma abertura, né, na média. Você pegando aí uma porta de 900 mais ou menos de largura, né, ou 90 centímetros, você tem uma abertura de 92%. Então é uma abertura muito boa. Uma outra questão também é que essa porta, ela é muito divulgada, né? Ela assim, já não precisa explicar muito para o nosso cliente, todos conhecem praticamente, isso foi uma das grandes percussoras desse sistema de temperado no Brasil, né? Que veio junto com o Blindex Santa Marina, que foi aí um dos primeiros sistemas envidraçados que surgiu, então por isso foi muito aí dissipado pelo Brasil, então todos conhecem. Isso é uma vantagem porque hoje ele é aplicado tanto em residências quanto em comércios, áreas de escritórios, bom, você entendeu, né? Uma outra fortaleza dessa porta é que ela pode ser muito personalizada, antes e depois da têmpera. Vamos dar uma olhada então como que essa porta pode ser personalizada antes da têmpera. Então essa porta pode ser serigrafada, pode ser inserido puxadores de todos os tamanhos e todos os modelos. Atualmente,
Algo que está muito em alta é a instalação de barras antipânicos nas portas pivotantes. Hoje já é possível você instalar fechaduras biométricas, fechaduras específicas para portas de vidro biométricas. É possível também você acrescentar mais fechaduras ou fechaduras de modelos diferentes na mesma porta. Uma grande questão, desse sistema, eu falei, poxa, dá para você instalar esse sistema numa residência classe média baixa, numa residência classe média, numa residência de classe média alta, numa residência de classe altíssima, classe A. Só que aí você tem que mudar, fazer algumas mudanças, né? Você não vai poder colocar, por exemplo, com o mesmo acessório que você coloca num comércio, numa casa popular e numa casa de alto padrão. Então, um dos detalhes que dá para se personalizar, além do puxador, que é algo assim, que tem uma característica funcional, né? Puxador, o nome já diz, mas tem muito também uma característica estética. Um dos detalhes que dá para se personalizar também são as dobradiças. Então, olha só, a primeira personalização de dobradiças que a gente pode colocar, que é um sistema bem competitivo e é diferenciado, principalmente por esse detalhe aqui, né, de não ficar com os parafusos à mostras, é a 1101 e a 1103 da linha Chrome da Elling. Esse tipo de dobradiça, a 1101, por exemplo, junto com a 1103, elas têm uma medida limite de portas para ser instalado, né? Os arquitetos estão tomando gosto pelas portas e é muito comum você ver aí portas gigantescas instaladas com sistemas envidraçados. A grande questão é que essas ferragens, elas têm algumas limitações de largura. Só você dar uma olhada no catálogo da Elling, por exemplo, que você vai perceber que existe uma limitação, e também na norma 7199, onde você faz o cálculo. Mas especificamente para você saber quanto que a ferragem aguenta, não só de peso, mas principalmente de largura da peça, é importante que você olhe no catálogo da Elling. A grande questão é que hoje existe uma tendência muito forte de portas gigantescas, principalmente na fachada da casa. E aí, o que eu tenho visto que tem acontecido, algumas falhas, é os vidraceiros utilizando a mesma ferragem para instalar esse tipo de porta gigantesca. Sendo que hoje nós já temos possibilidade, hoje nós já temos alternativas, não é como era no passado, que nós só tínhamos a 1101 e a 1103, né? Hoje nós temos muitas alternativas para poder justamente vencer e atender esse pedido dos arquitetos de portas gigantes. Então aqui tem vários puxadores, como eu te falei, muitos puxadores bonitos. E aqui, olha só, nós temos, por exemplo, o modelo de ferragem vertical retangular da WR Glass. Então, esse tipo de ferragem já é justamente para portas gigantes. E também temos aqui o pivotante longo, olha só. Esse tipo de ferragem, além de vencer vãos maiores e mais largos, ele também tem um efeito estético muito interessante. Então, olha só, nós temos várias opções. Nós podemos personalizar aí a dobradiça, que às vezes é algo que passa despercebido, mas nós podemos ganhar pontos com o nosso cliente devido à dobradiça que a gente vai instalar, seja ela funcional, decorativa. Então, bom, lógico que funcional tem que ser, né? Senão a porta não vai abrir. Mas não precisa ser algo funcional e feio. Pode ser algo funcional e, de repente, a dobradiça, junto com o puxador, podem ser aí os protagonistas, vamos dizer assim, da porta. Então, além dos beneficiamentos que precisam ser pensados antes da têmpera da porta ou antes da instalação, a porta pivotante ela é tão versátil que ela também pode ser inserida ou realizada nela beneficiamentos até mesmo depois da têmpera, até mesmo depois da instalação. Por exemplo, você foi lá, fez uma instalação de uma porta e aí seu cliente achou que tinha que ter ali uma mola. Você pode ir lá desmontar essa porta, fazer a instalação da mola e colocar a porta no lugar novamente. Por falar em molas, eu tenho uma alternativa para você de uma mola, né? Normalmente as molas tradicionais, elas têm que ser feitas um buraco, né? Vamos dizer assim, um recorte grande no piso. A WR também lançou uma mola bem interessante, uma mola mini, muito pequena, muito fácil de instalar. Olha só, que é o sistema de fechamento automático para ferragens convencionais. Então é uma molinha muito pequena, que é muito tranquila de instalar, não precisa fazer aquele recorte grande no piso
Então, se você instalou uma porta e depois o seu cliente achou que precisa de uma mola, você vai lá com uma serra-copo, instalou, é muito fácil e muito funcional. Então, isso é mais uma dica que poucas pessoas estão aí, poucas pessoas perceberam na verdade. Então, é isso que eu digo das informações privilegiadas. Muitas vezes está todo mundo fazendo a mesma coisa e aí uma mola que você coloca diferenciada, uma dobradiça que você coloca diferenciada, um puxador que você coloca diferenciada, você tira os seus concorrentes do páreo. Hoje, o nosso mercado está tão avançado que, olha só, antigamente era muito difícil você ver aí instalações de barras antipânico em portas de vidro temperado. O que acontecia muito era a gente ter que adaptar as barras antipânico para as portas. Aí o mercado evoluiu, hoje já são construídas barras antipânico para a porta de vidro temperado, porém, felizmente já tem no mercado hoje barras antipânico que são instaladas em portas, mesmo que você não pensou nisso antes. Então, de repente, você tem uma porta ali tradicional, sistema tradicional, precisou de uma barra antipânico, de repente, por alguma especificação do bombeiro, por questões de segurança mesmo, você vai lá com o kit de barra antipânico que você consegue instalar sem novas furações, até porque não tem como fazer, mas você consegue adaptar para os sistemas de pressão e aproveitando a próprio recorte da fechadura, você consegue instalar hoje barras antipânico, adaptando-as com um sistema bem interessante em portas, mesmo que não tiveram sido pensadas para isso. Também, um benefício muito interessante é que você pode instalar fechaduras eletrônicas, mesmo que você não pensou nisso. Então, de repente, você utilizou ali no seu sistema de porta uma 1520, né? Colocou uma 1520 e de repente o seu cliente fala, cara, preciso colocar uma fechadura eletrônica aí. Aí você consegue hoje encontrar fechaduras no mercado que utilizam os mesmos recortes tradicionais que a gente utiliza, que é a 1520 e a 3210. Então você consegue tirar uma e substituir pela outra. Você pode pintar essa porta, de repente você instalou uma porta e se caso for, você pode pintar a frio essa porta, né? Você pode pintar a quente no momento da têmpera, mas você pode também fazer uma pintura a frio nessa porta, você pode fazer uma acidação nessa porta, você pode fazer um jateamento artístico nessa porta. E aí, se esse for o caso, você pode entrar em contato com o pessoal da Color Vidros, com o Vitor, fala, Vitor, preciso dar uma garimbada na porta, eu preciso deixar a porta mais bonita, a porta mais colorida, E aí você fala com o pessoal lá que vai dar tudo certo. E uma outra questão também que já dá pra gente fazer hoje é automatizar portas pivotantes. Então, antigamente, somente as portas deslizantes eram automatizadas e pouquíssimas empresas ofereciam um sistema de automatização de porta pivotante. E o que é mais legal que eu tenho percebido é que, no mesmo caso das fechaduras eletrônicas, também o sistema de automatização de porta pivotante muitas vezes dispensa o projeto anterior, ou seja, você ter pensado naquela automatização para poder instalar um automatizador ou um motor que o pessoal fala. Mas as portas pivotantes também têm algumas observações que são importantes de ser observadas aí. Por exemplo, a porta pivotante ela ocupa um espaço interno, o espaço de giro. Quando ela vai ser aberta, por exemplo, ela ocupa aquele espaço. Então ali, naquele raio ali, por exemplo, de abertura, então vamos dizer assim, sei lá, a porta tem 900 milímetros. Num raio ali de 900 milímetros praticamente, você não pode ter nada ali, porque senão você não consegue abrir a porta. Então, isso muitas vezes acaba sendo um empecilho para as portas. Principalmente quando ela fica no meio da fachada. Então você muitas vezes tem aquela fachada limpa e você tem uma porta atravessada quando ela precisa ficar aberta ali. Uma falha muito grande que eu percebo é a desconsideração do pivô. Então, por exemplo, a 1103, olha só. Então aqui é o pivô, né? O pivô não fica aqui, né? Ele fica aqui, ó. Ele tem um espaço aqui. Então, ó, daqui até aqui ele tem esse espaço. Muitas vezes, um arquiteto, ele especifica assim, vou deixar um vão de porta com 900. Porque ele fala, poxa, um cadeirante, e a gente vai falar isso daqui a pouco, um cadeirante precisa de 800 para passar. Então eu vou deixar com 900, que vai ficar com uma passagem confortável. Mas aí o arquiteto não considera esse espaço de pivô, que dá em torno de 70 milímetros. Então, a porta que teoricamente ficaria com 900 de abertura, vai ficar com 820,
830, e isso depende muito do puxador ainda. Dependendo de como é o puxador, muitas vezes o puxador é um puxador robusto, ele ocupa um espaço, também não deixa a porta abrir 100%. Então, isso é um erro muito comum de se acontecer, mas e quando o arquiteto faz do tamanho justo? Por exemplo, uma porta de 800 para um cadeirante passar. Se você coloca uma peça dessa aqui, então você já limita a passagem do cadeirante. Preste atenção quando você for fazer a medição. Qual é a largura real da porta e qual é a largura real de passagem que vai ficar após a instalação da porta. Porque muitas vezes compensa você chegar no seu, por exemplo, no seu contratante, no seu cliente para cliente, essa porta ela vai ficar um pouquinho estreita. Será que não vale a pena a gente abrir mais um pouquinho, abrir mais uns 10, 15 centímetros? Então é melhor você ter essa concepção, ter essa noção do que depois ter aquela frustração de instalar a porta e o cara falar, cara, não passa, ficou apertado. Bom, e falando ainda em espaço de pivô, o que acontece normalmente é o seguinte. Geralmente o pessoal, como eu falei, faz portas mais largas do que o tradicional. Aí uma das estratégias, né, quando o cara não quer comprar, por exemplo, uma ferragem da WR, por exemplo, né, uma ferragem especial para porta gigante, o que o cara faz? Então, aqui está a porta, né? Normalmente o recorte da 1103, ele afasta aqui 65, tá? Daqui para cá. Aí o cara fala, o que o cara faz? Fala assim, ah, pô, eu vou fazer uma porta largona, mas aí eu dou uma recuada na ferragem. Então, aquela ferragem que ficaria faceando aqui a borda é afastada 20 centímetros, mais ou menos, até 30 centímetros. Uma grande questão que o pessoal costuma não considerar é que, legal, você vai lá, fechou o vão. Por exemplo, o vão tem 1,30 m. Aí você vem e colocou o pivô para 30 centímetros, para ter uma abertura de 1 metro, tá? Então você tem uma porta super larga que vai te dar uma abertura de 1 metro. Mas a grande questão é essa lateral aqui que sobra. Esses 30 centímetros, quando a porta estiver aberta. Será que não vai ficar como um escudo para a pessoa vir meio distraída e bater? Isso é muito comum de acontecer, principalmente em áreas de movimento. Outra questão é no cálculo, né? Por exemplo, legal, eu tenho uma porta de 1,40 m. Quanto que eu puxo da borda até o pivô? Então isso é importante você primeiro falar com o seu fornecedor de ferragem, para ver se a ferragem pode ser feito isso, e se pode, ele vai te passar os cálculos de quanto tem que ser feito esse recuo. Existe uma questão bem interessante nas portas de vidro temperado, que assim, quando você pega, por exemplo, uma porta de madeira, tem maçanetas. Uma porta de alumínio, é muito comum ter maçanetas, e vários tipos de maçaneta, né? Quando você pega uma porta de aço, tem maçaneta. Então, normalmente, as portas de vidro temperado são instaladas fechaduras sem a maçaneta, que é a mais tradicional, que é a 1520 e a 3210. Então, o que aconteceu? A gente acabou mudando o hábito do consumidor, e isso é ruim, porque o consumidor está na casa dele, por exemplo, ele tem as portas de madeira. Aí ele está habituado com a porta de madeira que ele encosta a porta tranca. E aí, de repente, ele tem uma porta de vidro que não tranca, que ele encosta, mas a porta pode ficar abrindo. Aí o que ele faz? Ele passa a chave. Ele tem que passar a chave. Aí, beleza, aí vem uma pessoa que não tem nem ideia que, poxa, por que o cara vai trancar a porta? O cara vai para forçar a porta trancada, o cara dá uma topada na porta. Então, a gente meio que a nossa porta tinha uma peculiaridade até algum tempo atrás, que era não ter as maçanetas. Isso era um empecilho. Mas hoje, a L já resolveu esse problema com essa fechadura aqui, a 1510 com maçaneta da linha Chrome. Então, você tem uma ferragem que faz a mesma função do que as fechaduras tradicionais de qualquer tipo de porta, seja porta de madeira, porta de ferro, porta para PVC, de alumínio, todas têm maçaneta. E por que a de vidro não teria maçaneta? Então, hoje a gente já não tem esse ponto negativo, que para mim é um ponto negativo, não ter a questão da maçaneta. Hoje você já tem essa ferragem, é super fácil de instalar, também é da linha Chrome, tem uns parafusos aqui dentro, olha só. Só que quando você fechou, não aparece nada. É fácil também de inverter a linguetinha, se caso necessário, se for para ela fechar daqui ou se for para ela fechar dali, só você inverter aqui a linguetinha. Então, olha só, mais uma solução, e até hoje, né, muitos vidraceiros já têm instalado, por exemplo, a 1520, que não oferece esse benefício. Um ponto importante a ser observado nas portas pivotantes é a questão da vedação, principalmente a vedação inferior, a vedação do piso.
Então, hoje já existem no mercado dispositivos aí que você pode comprar em até casas mesmo de construção, não precisa ser nada específico para vidro, mas tem muitos dispositivos que são pensados para portas mais espessas, como por exemplo portas de alumínio, portas de madeira. Então, quando ele é instalado em portas de vidro, normalmente a porta de vidro tem uma folga um pouco menor, ou quando você vai, por exemplo, fazer uma instalação numa porta de madeira, você pode planar ali embaixo e tá tudo certo. Já na porta de vidro você não tem esse artifício. Então, se caso for, primeira coisa, você tem que ver se aquela porta, esse sistema de porta pivotante, ele é apropriado para ser instalado naquele vão ali, né? E depois, poxa, cara, ele não é apropriado, mas o cliente quer e tem que fazer alguma coisa para poder evitar que a água passe por baixo. Então você pode utilizar esses dispositivos aí que estão à venda, mas é sempre importante que você veja se a folga tradicional, se a folga padrão que você dá, também vai conseguir absorver esse dispositivo. Se caso não, você tem que dar mais folga ou menos folga, não sei. Aí você tem que ver esse detalhe, mas veja isso antes de projetar, porque até o momento do projeto você consegue fazer o que quer. Depois do projeto, não tem mais o que fazer. Um dos grandes detalhes que eu tenho percebido aí e que o medidor ele tem que prestar atenção é o seguinte. Normalmente as portas elas costumam ficar em áreas de caída e até mesmo em rampas. Por quê? Porque normalmente a porta, né, o cara pensa, poxa, quando eu lavar essa cozinha, por exemplo, eu vou tirar essa água vai vir e vai sair pela porta lá. Então a porta muitas vezes dá acesso a um quintal, a fachada, então é a área de caída. Então normalmente quando você vai chegar para medir a porta, você vai fazer essa medição aqui tá certinho. E aqui está até no nível. Então, por exemplo, você vai colocar o pivôzinho aqui e vai deixar a porta aqui. Aí você vai fazer a medida, aqui vai estar nivelado. Mas como é em rampa, olha só, como que a rampa vai fazer? A rampa vai vir aqui, ó, rampa. E aí quando você vai fazer a abertura da porta, o que acontece? Dá na rampa, dá no aclive. E aí a porta fica raspando no chão. Então isso é um problema muito constante, porque não se considera o trajeto da porta, né? Não se considera essa parte aqui. Então a porta ela tem um giro, né? Ela vai vir aqui, ela tem essa parte aqui, esse trajeto. Então nesse trajeto, muitas vezes, você só vai perceber que está na rampa depois de instalado, porque muitas vezes a olho nu assim você não consegue ver que tem uma caidinha de 1 centímetro, por exemplo. Então se a folga da nossa porta normalmente é 10 milímetros, você deixa 3 em cima e 7 embaixo. Se você tiver uma rampa aqui no espaço de 1 metro, de mais ou menos 10 milímetros, quando ela chegar para poder abrir 100%, ela vai começar a raspar no chão. E aí muitas vezes nem abre e ainda tem o risco de quebra. Então, para evitar esse problema, para isso eu apresento para você o GCL 215G, que é um prumo, nível e ponto da Bosch.
supor, olha só, que quando a sua porta for abrir, ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Certo? Olha só. Aqui, ok, aqui eu já falei para você que tá no nível, mas e esse trajeto aqui, será que tá um rampa? E aí o que você faz? Você chega aqui, chegou lá no seu espaço, posicionou aqui o nível, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui deu 9,5. 9,5, 9,4. Ah, saiu fora. Só girar aqui, ó. Pegou de novo. Olha que belezinha. Sem mexer. 9,4. Não pegou. Virou de novo. 9, beleza. Ok. Então, ó, em 30 segundos você resolve o seu problema e não leva dúvidas. Por quê? Se você instala a porta aqui, chegou aqui, essa parte está mais alta, aí o que acontece? A sua porta não vai abrir e aí fica aquele Deus nos acuda para lapidar a porta, que não é aconselhável, mandar rebaixar piso ou até mesmo trocar a porta. Só que você reparou, não sei se você reparou, que a luz desse sistema, ela é verde. Olha só. Que é um sistema novo, que é o sistema Green. Então você tem a diferença dessa aqui, por exemplo, a vermelha, que é a mais tradicional. Então olha só, incrível, incrível como a intensidade das... Olha, aqui é muito iluminado, mas a intensidade do verde é muito maior que a do vermelho. Eu não tinha percebido isso, depois eu falei, caramba, mas qual que é a diferença verídica? E só quando eu peguei os dois, coloquei um ao lado do outro, eu percebi como o green, no caso o verde, é muito mais intenso. Um dos grandes problemas que acontece nessa porta é a falta de alinhamento entre os pivôs. O pivô inferior com o pivô superior. Isso pode acontecer por quê? Porque normalmente na hora de alinhar esses pivôs, a gente utiliza o tradicional prumo de centro. Então o prumo de centro ele é um pêndulo que fica à mercê do vento, por exemplo. Se estiver ventando, então é bem provável que ele vai ficar mexendo, ou até mesmo o vento pode interferir ali no posicionamento da ponta do peão, né, do prumo. Outro detalhe que pode acontecer também, quando você está sozinho, por exemplo, então você vai colocar uma porta de, sei lá, 2,20 metros. Então, entre a talisca ali, né, a marcação superior com o peão é longe, então você tem que ficar meio que medir assim, provavelmente pode sair um pouquinho fora do local. Tem a questão do vento que eu disse e tem também a questão do ajudante orelha, entendeu? É a pessoa que não tá no ponto, tá mais ou menos, então a pessoa tá olhando aqui, ó, e aí o ponto tem que ser aqui, a pessoa tá aqui. Aí acontece, marca errado. Se você deixar os pivôs desalinhados, você pode causar uma sobrecarga no pivô, ele pode trabalhar torcido, isso pode corroer o pivô, a porta pode ficar rangendo, a porta pode ficar ruim de abertura, uma série de problemas pode acontecer. Então, quando você vai fazer a instalação, por exemplo, de uma porta que tem somente uma folha pivotante, é muito fácil. Você vai chegar aqui, né, você vai posicionar aqui o nível, tá? E vai fazer a marcação aqui. Fez a marcação dos pontos, não tem segredo, tá? Marcação do ponto inferior, ok? Olha só, tá ali. Ponto superior, não tem segredo. Um dos grandes segredos que acontece, somente na instalação de portas duplas, quando são duas pivotantes, é você ter que acertar os 4 pontos no mesmo alinhamento. Porque senão ele fica um pouquinho torcido, sai um pouquinho fora, a porta não fecha. Você vai ter uma porta de repente alinhada embaixo, em cima um dente. Então olha só, com esse nível você chegou aqui. Chegou aqui, puxou 70 daqui para cá. Aqui não dá 70, né? Dá mais, mas você vai puxar então 70 daqui para cá. Fez a marcação dos pontos. Legal? Então você marcou o ponto. Aí o que você vai fazer? Aí você pode chegar aqui, você leva ele para o lado de lá, acha aqui o ponto que você acabou de marcar nessa linha e faz a outra marcação. Então assim, você marca sozinho uma porta dupla 30 segundos. Não demora mais que isso, sendo que sozinho, né, se você fosse utilizar ferramentas tradicionais, por exemplo, no centro, você demoraria aí uns 2 a 5 minutos e sem a garantia de estar realmente alinhado. Aí quando você vai ver que está desalinhado, quando você vai instalar a porta, você fala, ficou um pouquinho torto. Aí tem que fazer gambiarrinha de puxar o furo um pouquinho mais para lá, de calçar muitas vezes a ferragem, né, com uma dobradiça um pouquinho mais para lá para empurrar a porta para lá ou trazer para cá. Então,
com esse sistema, com esse equipamento, vale muito a pena porque você resolve a sua vida. Você, de fato, agiliza o trabalho e tempo é dinheiro. É um equipamento que vale muito a pena você ter, resolve muito, não é à toa que a gente conversou com a Bosch, falou, Bosch, manda esse modelo pra gente, que esse é um modelo pra gente, um modelo bem acessível, com um preço muito favorável e resolve o problema porque ele tem o ponto. Eu pensei justamente na hora de marcar, por exemplo, a porta, que é um sofrimento com o negócio de prumo e tal, vento, você precisa depender de uma pessoa, você tem que esperar. A gente já ficou em determinados momentos com um papelão na frente assim, né, uma espécie de um tapume na frente, para a gente poder conseguir bater o prumo devido ao vento. Então assim, por causa de um vento você não faz o trabalho, imagina só. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Muito obrigado pela sua presença. É nóis, tamo junto. Valeu!